Olá, meus queridos ouvintes do podcast. Lívia Leite está na área e está falando com vocês a respeito do autismo. Antes de tudo, eu sou uma mãe atípica e o autismo é uma condição de existência pelo que eu aprendi. Ou seja, está relacionada à maneira que a pessoa está no mundo, do jeito que ela percebe o mundo, como ela sente o mundo, como ela contribui para o mundo, e isso não é um aspecto negativo. Além disso, o autismo também acarreta um transtorno, o transtorno do espectro autista, ou seja, o TEA, que é inerente à condição, mas também feita pelo entendimento da sociedade e a falta de compreensão. Esse transtorno se dá por dificuldade de comunicação, interação e alguns interesses restritos também. Hoje, o podcast vai falar sobre um assunto que ele é muito debatido principalmente no mês de abril, que é o mês do autista. Para explicar melhor sobre esses assuntos, nós vamos conversar com 4 profissionais. Hoje, eu estou convidando aqui, por exemplo, Shirley Gava, que é a fundadora da AMAB de Barbacena, e a mãe de autista, né? Nossa mãe atípica, Heloísa Santos, que é presidente da AMAB. Obrigado pela participação de vocês, viu? A primeira pergunta, Shirley, como é que surgiu a ideia, né, da associação? Bom, há 10 anos atrás eu tive o diagnóstico do meu filho, né, diagnóstico fechado, autista, e eu senti a necessidade de trazer para Barbacena um diferencial. E eu procurei em vários lugares rodas de conversa, pessoas que pudessem me acolher e acolher a situação do meu filho na época que eu não sabia o que era, como que funcionava, o que era lidar com uma criança autista, que hoje a gente sabe que é bem complicado, que às vezes fala assim, a criança é autista leve, mas de leve só tem o nome, né? Tem os níveis, mas de leve só tem o nome. Então, eu precisava de estar recebendo um apoio diferenciado, e eu não tive isso. Então, em conversa com algumas mães, em consultório, a gente resolveu criar um grupo que na época chamava Família Azul. Certo. E nesse grupo a gente ia trocando as informações da rotina das crianças. Só que o grupo foi crescendo, e houve a necessidade de abrir uma associação. E assim foi criada, dia 14 de junho de 2018, a Associação de Mães dos Autistas de Barbacena. E qual que era a finalidade na época da associação? Era trazer um conforto para as mães, ouvir as mães, acolher as mães. Por isso que chama Associação de Mães dos Autistas. Porque até então, as crianças tinham atendimento, as crianças já estavam em tratamento. E as mães não. E a mãe é a base, a estrutura de tudo, né? Então, a gente precisava de cuidar delas, né? Cuidar de quem cuida também. Então, o que aconteceu? Nós criamos a associação, só que elas chegavam com o filho, elas chegavam para fazer tratamento, para as rodas de terapia com o filho. E muitas das vezes eu perguntava, mas mãe, o seu filho não está fazendo tratamento? Não tem tratamento, ele está na fila das instituições, mas não consegue vaga, a situação está complicada, eu não tenho dinheiro para puxar o tratamento, então eu preciso que vocês acolham meu filho. E aí a gente foi conseguindo, aos poucos, mudar o objetivo da associação. Então, hoje a associação, ela não só atende as famílias, as mães enlutadas, que eu sempre uso esse termo, as mães enlutadas, como as crianças. Então, hoje é uma associação sem fins lucrativos, que oferece gratuitamente toda a terapia que o autista com diagnóstico fechado necessita, tanto o autista quanto as crianças com deficiências múltiplas. Eu vejo lá na AMAB uma foto sua com o doutor Andradinha. Sim. Qual foi o papel dele nesse momento para vocês? Ele foi um marco pra gente na época, porque como a gente não tinha espaço para poder abrigar essas mães, ele cedeu uma casa que ele tinha no bairro Jardim, uma casa de 5 cômodos mais ou menos, e ele foi o nosso patrono, é o nosso patrono, porque a gente tem até hoje a gente fala muito bem dele, tem muita gratidão por tudo que ele fez, por ele ter abraçado essa causa conosco.
Então, a gente saiu da casa, porque na época que a gente ainda estava na casa, já eram 20 crianças. E hoje a gente está com um público de 170 atendimentos e com uma fila de mais ou menos 250 pessoas aguardando. Então, hoje a Santa Casa cedeu uma casa grande, de 11 cômodos, para gente ali no centro da cidade. Que bacana. Shirley, você também foi nossa aluna na Unipac, Sim. Graduou na Unipac. Sim. Quais foram as graduações? Sim, eu fiz pedagogia, fiz administração, fiz 2 pós também, graduação na área de educação. E trabalhei 14 anos também como diretora de uma das escolas do ensino médio, que a doutora Andradinha na época tinha. Que bacana. Muito obrigada, viu? De nada. E eu quero falar agora com a Heloísa Santos. Vou pegar na sua mão agora, porque nós somos mães atípicas, e te fazer uma pergunta. Como é que tudo começou? O que foi o autismo na sua vida? O que ele representa hoje? Bom, quando começou o autismo sempre é muito difícil, né? E o meu filho, eu tenho 2 autistas, um atualmente com 12 anos e outro com 5 anos. Então, quando o de 12 anos, ele estava com 5 anos. Então, foi muito difícil porque ele hoje é nível 1. Então, o diagnóstico era muito mais difícil. Você acha que foi um diagnóstico tardio, por Muito exemplo? tardio. Porque com 2 anos e meio, ele começou a dar uns sinais. Mas eu era completamente leiga, eu não sabia nem o que era autismo. Uhum. Né? Então, mandaram, leva no pediatra, leva no psicólogo. Aí comecei a levar, mas eles não falavam nada. Então, quando ele entrou na escola aos 4 anos, a escola me deu um alerta. Certo. Então, a escola veio, chamou, conversou, aí eu comecei a procurar outros profissionais. Certo. Aí, quando ele quando ele ia para os atendimentos, não tem nada. Passei por 5 médicos. Um, não tem nada, ele precisa de esporte. O outro, não tem nada. Isso aí é só dar um remedinho para acalmar. Ele está precisando extravasar. Cada um falava uma coisa e TDAH, todo mundo tudo dava... é TDAH também? Não, eles nem deram o diagnóstico de TDAH? De TDAH. Certo. Só ficaram nesse que precisava de extravasar e dava medicação. Criança que precisa, que não tem nada, não tem que tomar medicação. Se tem medicação, tem alguma coisa. Certo. Aí continuamos. Aí até que eu fui indicada para uma médica, eu morava no Rio, fui indicada para ir numa médica especialista. A primeira consulta dele, ela falou, ele está todo dentro do TEA. A gente só precisa de fazer alguns exames para saber o que causou se ele tem mais TEA. alguma coisa além do TEA, porque o TEA já está aí. E foi genético? Qual foi a história do TEA dos seus filhos? Não sei. Você ainda não sabe esse diagnóstico? Não sei. Mas você percebia alguma diferença nas crianças? Muito. O Pedro, ele batia muita cabeça, ele atravessava a rua no mesmo lugar, os brinquedos eram todos alinhados, ele entrava no supermercado, se tivesse pote vermelho com verde, com azul, ele ia sentar para separar tudo. Organizava. Aí, então, eu não levava ele mais ao supermercado. E até que, quando veio o diagnóstico, aí começou o tratamento. Aí veio com as medicações, aí terapias voltadas totalmente para o autismo, porque as terapias, sem terapia, as crianças não é nada. Verdade. Não. Porque a terapia 99% da evolução da criança é a terapia. E hoje seus filhos fazem terapia na associação? Os 2 fazem terapia na associação. No entanto, o Pedro, quando eu saí do Rio, eu fui para a internet pesquisar o que tinha dentro de Barbacena que poderia oferecer para ele. Então, eu achei na internet a AMAB. Aí eu cheguei do Rio e, assim, no dia seguinte, eu cheguei dia 12 de dezembro, dia 13 eu estava batendo lá na porta da AMAB, lá no bairro Jardim. Bacana. Aí, quando eu cheguei lá, falou, não, você tem que fazer, traz a documentação da criança e vamos começar. Então, assim, ele começou muito rápido. Olha que bom. Então, foi a primeira instituição que ele começou a fazer. Que te acolheu. Que me acolheu totalmente. Porque você chega de uma outra cidade. Eu cheguei aqui, eu caí de paraquedas. E o processo evolutivo dos seus filhos? Nossa, o Pedro, quando descobriu o autismo, era nível 2. Então, com todo o tratamento, hoje ele é nível 1.
Verbal, não verbal? Verbal. Hoje ele socializa bem, Sim. mas não pode deixar de ter tratamento. E falando nos tratamentos, quais são os tratamentos que a AMAB oferece, Shirley, então, hoje? Então, hoje nós estamos com 13 tipos de tratamento. Olha como que a AMAB evoluiu em 5 anos. A gente tem hoje, vou tentar lembrar os 13. Psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, sinoterapia, fisioterapia, musicalização, arte-terapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, aula de computação, informática, teatro e atividades circenses. Gente, bastante, hein? Então, é muita coisa que a AMAB oferece. E o mais importante, Lívia, é gratuito. É tudo gratuito. Tudo gratuito, né? A AMAB não cobra absolutamente nada. Inclusive, as crianças têm direito a uma carteirinha do autista e vocês oferecem, né? Isso, aí nessa carteirinha, ela aguarda na fila, a gente está sempre abrindo, inclusive hoje saiu um edital, a partir de amanhã nós já temos mais 12 vagas para psicopedagogia com reforço escolar, então isso é de suma importância para aquelas mães que estão ali aguardando, porque a gente trabalha as terapias tanto inter quanto multidisciplinar. Okay. Então, às vezes, o médico coloca lá, o seu filho precisa das atividades, das terapias básicas, que a gente chama de tripé, que é sempre a psicologia, a fono e a terapia ocupacional. Mas a gente não tem, a gente sempre acolhe ele nas outras terapias, porque acaba trabalhando a multidisciplinaridade com eles, entendeu? Sim. Então, assim, isso é ímpar, sabe? Não tem o que questionar. E nós estamos abrindo também o AMAB 2. Pela grande demanda que está tendo, tanto em Barbacena e região, que a gente atende o público de fora também, nós estamos abrindo o AMAB 2. Nós fizemos uma parceria com a Associação Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro do Carmo. Então, a gente está abrindo uma associação lá. Essa associação vai ser só para tratamento coletivo. Sim. E a sede do centro vai ficar só para tratamento individual. Coletivo, no caso, as mães e os pais vão participar? As mães e os pais vão participar e as crianças vão trabalhar em tratamento coletivo para aprender a socializar melhor. Que bacana. Então, assim, a AMAB está crescendo muito. E a gente não está aqui para concorrer com ninguém, né? A gente sabe que o sol nasce para todos e a gente está com esse trabalho bacana, esse trabalho diferenciado. Nós somos muito procurados por outras associações também, que às vezes quer abrir também, sente a necessidade de abrir na cidade. Algum órgão, né? que abraça essas crianças autistas. Então, a gente trabalha com as consultorias. Estamos trazendo agora, no mês de junho, também cursos de capacitação para as mães, como técnicas de como lidar com o autista. Ou também, a gente trabalha também muito a questão da comunicação alternativa para aquela criança que é não verbal. Então, assim, a gente está cheio de novidades aí para 2024. Boa. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a AMAB, tem alguma rede social, algum contato? Tem o Instagram da AMAB, né? AMAB Barbacena, tem o Facebook também. E a gente também está de portas abertas na rua Sena Figueiredo, número 67, Centro, de 7 da manhã às 5 da tarde. Então, assim, lá também tem muita procura das pessoas ir lá para conhecer, ver nosso trabalho, conhecer o nosso espaço, a nossa sede. E a gente recebe também muitas doações. Eu gosto de deixar isso claro, porque a gente vive e sobrevive de doações. Então, quem puder nos ajudar, né, seja com material pedagógico, seja com roupa, cesta básica, material de esporte, material de limpeza, pode estar entregando ou entrando em contato com a gente no 32 3052 5466, que a gente busca nas casas, ou então fazendo um Pix, né, em espécie para a gente no nosso CNPJ, que é o 31 310 009 0001 -22. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, uma matéria bem bacana, bem interessante. Fiquem ligadinhos que os nossos próximos podcasts vão estar relacionados ao autismo, tá bom, gente? O mês de abril será feito especialmente para os autistas. Obrigado, um abraço e até já.